Mais de 20 anos depois, sem nova prova pública, sem nova sentença. Esse caso voltou a dividir o Brasil. A Netflix confirmou um documentário, e o título provisório mais citado já virou gatilho. Suzane vai falar, mas a pergunta mais forte talvez seja outra. Por que esse caso ainda prende o país? Hoje eu vou separar isso em 3 partes. O que reacendeu o caso agora? O que está confirmado? E onde começa a polêmica? Esse não é um caso qualquer. É um daqueles nomes que o Brasil reconhece na hora. Um crime pode sair do noticiário. Esse não saiu da memória. Virou símbolo. Virou referência. Virou atalho imediato para choque. Mais de 2 décadas passaram. E o nome continua funcionando. Isso acontece porque certos casos não acabam. Eles só mudam de formato. Primeiro voltam como manchete, depois voltam como debate, depois viram série. Agora voltam como documentário. E quando voltam assim, volta junto uma disputa. A disputa sobre quem conta, por que conta e o que ganha ao contar. O primeiro gatilho foi claro. A Netflix confirmou a produção. O projeto está em andamento e segue sem data pública definida. Só isso já bastou para reacender a busca, porque confirmação parece revelação. Mesmo quando ainda não existe revelação pública. Esse é o primeiro cuidado do vídeo. Confirmação não é prova inédita. Produção. Não é reviravolta. Mas na internet essas linhas se misturam rápido. Um anúncio vira suspeita. Uma suspeita vira certeza. E uma certeza fraca vira debate nacional. Foi assim que o tema esquentou de novo. Não só pelo anúncio, mas pelo que começou a circular ao redor dele. Menções a trechos vazados. Menções a exibição restrita. Comentário antes da estreia. Julgamento antes da obra final. É aqui que o caso muda de temperatura. O público passa a correr em 2 direções. Uma é factual, o que foi confirmado. A outra é emocional. O que esse documentário pode reacender no país? Até aqui o núcleo seguro é simples. O documentário existe. O nome provisório mais citado é Suzane. Vai falar. O projeto segue sem data aberta ao público. E o caso já voltou ao centro do debate. Isso não acontece no vazio. Nos últimos anos, o true crime virou linguagem dominante. No streaming, no YouTube, nos cortes, nas séries, nos vídeos de análise, casos conhecidos passaram a circular sem parar. E o nome Richthofen nunca saiu desse circuito. Faltava um gatilho claro. O anúncio entregou esse gatilho. Se isso clareou o ponto, deixa um like, porque a parte mais incômoda começa agora. O documentário não nasce só do caso. Ele nasce também do interesse que o caso ainda gera. Memória chama clique. Polêmica segura a retenção. Crime famoso ativa curiosidade automática. Quando essas 3 coisas se encontram, o debate explode cedo. Não é só sobre o crime. É sobre a embalagem. Quem fala, quem lucra. Quem assiste e por que assiste. É aqui que começa a polêmica inevitável. De um lado existe o argumento do interesse público.
Casos marcantes precisam ser revisitados, precisam ser organizados, precisam ser contextualizados, precisam ser comparados com o tempo, para esse lado do debate. Documentário não absolve ninguém. Ele documenta, ele organiza, ele expõe a linguagem do caso e mostra como o país lembra dessa história. Do outro lado, o incômodo é forte, porque toda obra assim também cria vitrine, e vitrine sempre traz risco. O risco de espetáculo, o risco de fascínio, o risco de transformar dor em produto. Esse desconforto cresce ainda mais quando aparece a ideia de acesso negociado, porque aí a fronteira muda, sai do documento e encosta no entretenimento. Talvez esse seja o centro real da discussão. O Brasil debate menos uma pessoa e mais o limite do true crime. Até onde contar ajuda? E em que ponto contar explora? Essa resposta nunca é simples, mas ela explica uma coisa. Por que um projeto sem data já ocupa tanto espaço? O caso original é antigo. O motor novo é moral. E disputa moral move a internet. Move clique, move comentário, move permanência. Por isso, esse retorno parece diferente. Não é só lembrança. É reabertura simbólica. Nada mudou no processo, mas algo mudou na conversa. O caso voltou como espelho. Espelho do que o país assiste, do que tolera e do que chama de informação. Mesmo quando também existe fascínio. Hoje o ponto mais honesto é este. O documentário existe. Ainda não tem data definida e já recolocou o caso no centro da conversa. Não apenas como crime, mas como sintoma. Sintoma de uma cultura que não larga certas histórias. Porque algumas histórias oferecem mistério, outras oferecem ferida aberta. E ferida aberta sempre volta. Quando esse documentário sair, a pergunta talvez não seja só o que foi dito. A pergunta pode ser mais desconfortável. O que o Brasil quer ouvir? E por que quer ouvir isso agora? Porque às vezes um caso não volta para revelar. Volta para mostrar o tipo de história que ainda nos prende. No próximo vídeo, eu monto a linha do tempo completa, da noite do crime ao julgamento. Ponto por ponto. Sem pular as viradas centrais. Comenta a linha do tempo para eu soltar a parte 2. E se inscreve para não perder a continuação. Na tela final, eu vou deixar outro caso que voltou anos depois, porque essa conversa não termina aqui.